Economia é fácil. Da semana, como será o ano que vem? Com ou sem vacina, né? Mas, reafirmo, com Bolsonaro e Guedes ainda à frente da economia brasileira, né? A escolha do tema foi porque o ministro da Economia, Paulo Guedes, nosso inimigo aqui do nosso canal, porque por tudo que ele representa e faz no país, disse nos últimos dias que o auxílio emergencial não é mais necessário. Por quê? Porque o Brasil está se recuperando e voltando, né, à agenda de reformas estruturais. E ainda que, apesar do foco em medidas emergenciais durante a pandemia, a agenda de reformas não foi paralisada. O que está acontecendo, né? O ministro da Economia, Paulo Guedes, repetiu que o Brasil está deixando o auxílio emergencial criado para proteger os invisíveis, né, durante a pandemia de Covid-19. Invisível foi até uma expressão usada por ele. E é bem verdade que o auxílio emergencial não foi uma proposta dele, foi uma pressão de vários especialistas, do movimento social, de parlamentares, que ele abraçou em parte, enviou uma proposta, atrasou o envio de uma proposta para o Congresso Nacional, e o Congresso, inclusive, mais que dobrou o valor, e inclusive o estendeu por mais meses. Ele reafirma essa questão da recuperação em V, que a gente vai explicar aqui um pouco, né, que está sendo repetida recorrentemente nas últimas semanas, né? E, inclusive, repetiu também que não vai prolongar o auxílio emergencial para o ano que vem, nem mesmo outras medidas emergenciais como foram praticadas, né? Como empréstimos a juros reduzidos às empresas, coisa que nem deslanchou, acabou não deslanchando, e alguma série de outras medidas, né, que a gente já, em edições anteriores, falou aqui. Talvez mais simbólica que as falas do Paulo Guedes e seja a fala do presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto. Até porque nas últimas semanas, Roberto Campos Neto vem sendo uma figura muito exposta na mídia. E isso provavelmente seja porque Paulo Guedes anda muito em baixa, tanto na mídia, aquela mídia que bate no Bolsonaro, mas, por outro lado, ama a agenda econômica de Bolsonaro, que nós também já lidamos aqui, tratamos aqui como bolsonarismo econômico, como uma das alas do bolsonarismo econômico. Então, Paulo Guedes está muito em baixa, porque fala muita bobagem, em vários momentos se alinha ao presidente Bolsonaro, inclusive em outras agendas, e entrou em rota de colisão com o Rodrigo Maia, que é outro queridinho da grande imprensa. Também porque é instrumento da aplicação dessa agenda neoliberal profunda junto ao Congresso Nacional. E o Roberto Campos Neto é uma figura do mercado financeiro, foi alto executivo de banco, e vem sendo, inclusive, também um queridinho do mercado. Então, ao ser o queridinho, entre aspas, do mercado, isso também se reflete na grande imprensa. E aí o Roberto Campos Neto disse na terça-feira, num evento, né, terça-feira foi 15 de dezembro, que parece ser mais barato investir em vacinas do que prolongar benefícios sociais como auxílio emergencial. Isso é uma meia-verdade, né? E a gente vai explicar aqui um porquê. De acordo com o Roberto Campos Neto, está havendo uma recuperação econômica em formato gráfico de V, né? E aí a gente explica o que é isso, que tanto ele quanto o chefão dele, Guedes, repetem tanto. O que seria esse gráfico em V, né? Uma queda rápida da economia, do PIB, da atividade econômica, seguida de uma retomada também célere, né? Rápida. Né? Por isso, uma queda rápida e uma subida rápida. Mas o Roberto Campos Neto é um pouco mais modesto que o Guedes, né? Ele, inclusive, reafirma que essa curva, perdendo um pouco de ímpeto, né? Ele quis fazer um eufemismo, né? O que todos os gráficos vêm mostrando nessas últimas semanas é que, primeiramente, que não tem, né, essa retomada
é muito pequeno e não compensa o tamanho da queda. Então não tem V nenhuma, né? Porque o V são dois lados iguais, né? Eu não sei que letra seria essa, né? E também, inclusive, mostrando que provavelmente vai cair para o lado, né? Esse outro lado aí vai cair. Brincadeiras à parte, esse eufemismo do Roberto Campos mostra evidente também que ele é um pouco menos falastrão que o Guedes, e por isso, inclusive, ele vem abrindo espaço na mídia, né, e no mercado. E aí ele afirmou que investidores estrangeiros animados com a economia brasileira voltaram a aplicar recursos no país e que devem continuar esse processo caso o Brasil continue nos trilhos do tal ajuste nas contas públicas, certo? Embora sabemos que os tais investidores, né, são os especuladores nacionais na Bolsa e os investidores estrangeiros que estão aplicando em títulos públicos, né? Inclusive, por isso explica a leve queda do dólar, ainda em patamar alto, né? Isso não é um bom sinal, ambos não são um bom sinal e não se revertem em recuperação da atividade econômica, certo? E ele reafirma também, Roberto Campos Neto, a questão da necessidade, da suposta necessidade de ajuste nas contas públicas. Campos Neto é contrário à continuidade, inclusive, do pagamento do auxílio emergencial em 2001. Por quê? Por quê? Porque, segundo ele, a medida implica em risco para as contas públicas. Não é porque ela não é necessária, né? Não é mais necessária, mas porque ela implica em problemas, porque ela é gasto público. E ele afirmou isso durante uma videoconferência num grande evento, né, que aconteceu essa semana, e repetiu o mantra do chefe, de que o Brasil foi um dos países que mais adotaram medidas de incentivo, gastaram recursos públicos para mitigar o impacto da Covid-19 na economia, o que nós sabemos que não é verdade. Não foi o que mais gastou, muito pelo contrário, também não foi um dos menos gastou, mas isso é a revelia ou mesmo contra a vontade da cúpula da equipe econômica. Fora que houve vários problemas na distribuição do auxílio emergencial, então não alcançando todo mundo. E que nem quase nenhuma ajuda às micro e pequenas empresas e à agricultura familiar, que são responsáveis realmente por boa parte dos empregos no país, foi despendida, né? E o que foi despedido não alcançou eles, inclusive por culpa dos bancos, mas também do governo que nada fez sobre os bancos. Os recursos liberados ficaram empossados nos bancos e as micro e pequenas empresas acabaram sendo obrigadas, em sua maioria, a demitir, né, ou reduzir a jornada de seus funcionários. Também é importante a gente registrar aqui que Campos Neto, né, fala que a continuidade do nível de despesas elevado do país pode indicar que o país vai abandonar a tal âncora fiscal, o que pode levar o Brasil para o cenário de dominância fiscal. O que é isso, dominância fiscal? É que tudo giraria em torno do peso do gasto público descontrolado, né, na tese dessa galerinha aí do mal. Ou seja, uma situação de emergência em que o Brasil se obriga a realizar medidas pensando exclusivamente em evitar a piora dos gastos públicos. É isso que esse povo pensa. O Campos Neto, no entanto, diz que o abandono do regime fiscal é altamente improvável, pois o presidente Jair Bolsonaro e o ministro Paulo Guedes estão empenhados em ter um cenário de consolidação das contas públicas. Contudo, gente, o Congresso Nacional não consegue fechar um acordo para votar a lei de orçamento de 2021, talvez entre recesso, sem votar o orçamento para o ano que vem. E a própria LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, acabou sendo votado há poucos dias, com meses de atraso. Então, para Campos Neto, segundo as palavras dele, não só nesse evento e outros que a gente pensou aqui para falar a respeito, é melhor investir no desenvolvimento e na logística das vacinas, por exemplo,
do que gastar com um auxílio emergencial. E, bem, em verdade, isso também seria necessário, não só numa questão, nas duas, né? Embora não na lógica que ele fala, né? Muito menos com o objetivo que ele pretende, que é não gastar com o auxílio emergencial. O mercado, supostamente, estaria de olho na estratégia dos países para vacinação e na corrida para a compra de doses, como também na logística adequada. Então, esse é um elemento importante. Campos Neto também chama a atenção que a atividade econômica deve ser afetada pelos aumentos dos casos de Covid-19 no país e no mundo. E isso é verdade, né? Então, como todo cara neoliberal, ele parte até de conclusões, de elementos razoáveis da realidade, embora ele distorce para os fins dele. É evidente que é impossível essa retomada em V se houver aumento dos casos de Covid-19, gente. Mesmo no caso brasileiro, que não se adotou a política de fechamento, como aconteceu com a Suécia, por exemplo, a única exceção na Europa, há sim um resultado muito ruim. Se é verdade, se a política de fechamento, fechou, ela paralisa a atividade econômica e joga a curva para baixo, por outro lado, ela permite reduzir o contágio, ou zerar o contágio, garantindo a retomada da atividade econômica, inclusive mais rápido, na sequência. Países que não fazem isolamento social, ou como o Brasil, que fez meia boca e praticamente parou, qual é o resultado disso? A queda não é tão mais brusca, mas, por outro lado, a retomada é muito lenta, porque a gente tem número de mortos, contaminados prossegue, um medo do consumo, das pessoas saírem para consumir, além da própria incerteza. E aí, gente, apesar da alta de contágio, segundo o presidente do Banco Central, o número de mortes tem crescido menos porque a população que mais vem sendo infectada são os jovens, menos suscetíveis às complicações da Covid-19, que é uma outra meia-verdade, né? Mas isso mostra o seguinte, que eles estão se danando para a população. O lance deles é a atividade econômica, embora ele seja bem mais razoável do que o chefe dele, e o chefe mó, que ele inclusive esquece, né, que é o presidente Jair Bolsonaro, que anunciou junto do escudeiro da saúde, o general especialista de logística, Pazuello, um plano de vacinação, inclusive ontem, sem data de início, o que é loucura, né? E para nada, que não serve para nada. Atrasando só para agora o começo da compra de seringa e outros itens necessários e sem negociação nenhuma com os fabricantes, principalmente os outros, se concentrando só na Oxford, que está suspenso nesse momento. E aí Campos Neto se justifica recorrentemente que o Brasil tem uma dívida pública superior a 90% do PIB, do Produto Interno Bruto, né? Quando você pega o total da dívida pública e divide, que seria uma espécie de referência, que esse montante é muito grande, o que nós sabemos que não é verdade, em comparado a países muito mais pungente economicamente que o Brasil, que tem, inclusive, uma relação muito maior, mas para ele é um nível considerado elevado para um país emergente. E aí o nível de endividamento aumentou na pandemia, evidentemente, porque o governo precisou expandir gasto público para mitigar os efeitos de desaquecimento da economia, e é verdade também porque houve uma leve queda na arrecadação, evidente, porque pela redução da atividade econômica. E aí, então, o Campos Neto chama a atenção para os tais efeitos colaterais da dívida alta, que é uma mudança do perfil, né, dos títulos, né, que passaram a ter vencimento, inclusive, mais no curto prazo. Mas isso não é um problema, não é um erro do gasto público, né? Não foi um erro, não é culpa dos gastos emergenciais, é um erro da política fiscal na parte da emissão de títulos do governo, uma culpa, inclusive, dele e do Tesouro Nacional, especificamente.
né? Então é culpa dele, culpa dele. Então Guedes e Campos Neto, ambos reafirmam a importância do fim do auxílio emergencial na cabeça deles. Então, o que a gente aponta portanto, para o ano que vem, é que não vai ter curva em V nenhuma, certo? Essa curva em V no presente não se fecha, certo? E especialmente se seguir essa política econômica encabeçada pelo próprio chefão Jair Bolsonaro, porque, em última análise, nenhuma medida, tanto para o bem quanto para o mal, sai do Ministério da Economia sem um aval dele. Então, várias daquelas maluquices do Guedes, Bolsonaro cortou, não porque Bolsonaro era razoável, mas porque o mercado, os generais palacianos, né, avisaram para ele que ia dar ruim, né? A própria base parlamentar avisou que ia dar ruim, então ele recuou. Então, tudo que é implementado em alguma, pelo menos que sai do Ministério da Economia, é com a aval do Bolsonaro. Para o bem e para o mal. Então, enquanto continuar ele, enquanto continuar Guedes, Paulo Guedes, e enquanto continuar o próprio Campos Neto, a situação da economia brasileira para 2021 não é muito melhor. É triste falar isso, as pessoas podem ficar zangadas comigo, ou dizer que eu estou semeando medo, incerteza, mas a gente está avisando as pessoas, né, que é preciso reverter a política econômica do país. Então, inclusive, discutir um plano emergencial, né, para o país, que seja voltado para os trabalhadores. Esse, inclusive, foi o tema da edição passada nossa, aqui do Economia Fácil, que eu tive dividindo a bancada com o nosso amigo Paulo Barella, né, que apresentou, né, eu convido vocês a assistir a edição passada, tá? Inclusive a gente separou só a entrevista com ele, vocês podem ir lá, né? Então tem um vídeo com o programa inteiro e também só a parte da entrevista com ele. E, na qual a CSP com Lutas, ouvindo especialistas e, é claro, os movimentos sindicais e populares que o compõem, apresentou um conjunto de medidas, a partir de um diagnóstico que o Barella apresentou aqui, concordo imensamente, e também as medidas para que o país continue. Então, a necessidade de uma quarentena urgente, principalmente em vários setores, na qual esses trabalhadores que vão estar em casa estarão recebendo um auxílio emergencial. Esse auxílio emergencial, como outros gastos públicos, serão financiados com imposto sobre grande fortuna, com uma auditoria e suspensão do pagamento da dívida pública, com emissão monetária, no momento, especialmente não inflacionário, com também organizando vários setores da economia que, nesse momento, estão estrangulados em gargalo, então são atividades essenciais, para que você não gere desabastecimento ou inflação, que é o que está acontecendo. Na inflação no Brasil, o IPCA não disparou porque o conjunto, pela desaceleração econômica, a demanda está muito para baixo. Então, os preços, é o contrário, a gente está passando até em alguns segmentos por deflação. Então, puxa o indicador global para baixo. Mas, por outro lado, a gente vê a inflação dos alimentos deu um pulo gigantesco, várias tarifas públicas também. Então, era possível, necessário, atuar sobre esses gargalos da economia, atuar sobre infraestrutura, certo? E também em medidas com gasto nas questões sanitárias, organizando a vacinação, organizando os hospitais para atendimento à população e fazendo testagem em massa. Então, está lá no plano emergencial essas medidas, elas asseguram questões de saúde e a economia. Muito superior ao que o governo está falando, que na prática é nada, continuar fazendo nada que eles vêm fazendo. O pouco que eles fizeram, que foi o auxílio emergencial, eles pretendem suspender a partir de janeiro do ano que vem. Então, a situação da economia brasileira deve se deteriorar bastante, especialmente
com o impacto, né, do lockdown da Europa e da expansão da epidemia na América do Norte, essa segunda onda na América do Norte e na Ásia. Então, a gente deve ter um pouco menos o impacto, porque esses países já começaram, já se anteciparam ao processo de vacinação, coisa que no Brasil não temos nem perspectiva, né? Pelos rumores e apontamentos do plano que não tem prazo anunciado, plano de vacinação, talvez o Brasil comece a vacinar nacionalmente só em fevereiro. Então, isso vai depender antes se os prefeitos e governadores dos seus estados conseguirem organizar. E até isso o Bolsonaro está querendo criar problema, né? Então, é nessa situação que está a economia brasileira e é muito importante, por um lado, você ouvinte, se organizar, a sua família, né, agora nas festas de fim de ano, tanto para não se contaminar, porque senão você vai estar na lama, né, infelizmente, como também organizar finanças para aguentar um pouquinho ano que vem, e principalmente a gente começar a organizar resistência política à política econômica do governo Jair Bolsonaro. Tá bom, gente? Então, encerro aqui, certo? Então é isso. Entendeu? Gostou? Concorda comigo? Ou não? Dê seu like, compartilhe nas redes sociais, deixe seu comentário e nos dê, né, sugestão de temas econômicos e políticos para as próximas edições, né?